Como você disse, né, eu vim, né, do mercado tradicional, acho que até já linka um pouco com a música, na verdade, tentei viver de música quando era moleque, por bastante tempo, até que eu coloquei um deadline, falei, cara, até uns 20 e poucos anos, se isso não der certo, eu vou voltar para minha profissão, sou formado em publicidade e tudo mais. Mas no começo ainda tentei associar com música, então eu trabalhei numa empresa argentina, chamava P-Móvel. Isso vai. Vou mostrar um pouco minha idade aqui, mas fazer o quê? Era a época dos ringtones, que vendia que nem água, aqueles toques de celular, que bombaram muito na época Caramba, dos tons polifônicos, né? Que as pessoas pagavam aí R$ 1, R$ 2 pelo tom, e eu entrei lá para ser o coordenador de produto, né? Então eu acompanhava os músicos que faziam os midis, né? Aquelas musiquinhas polifônicas tal. Também sempre tinha relação com as gravadoras, editoras, então foi uma época bem bacana. Obviamente eu saí disso porque na hora que saiu os celulares que rodavam toques MP3, o business em si morreu, claro. Né? Eu fui convidado a sair porque, enfim, eu não me pagava mais. E aí eu fui voltar para a publicidade. Eu já tinha feito estágio em agência, mas eu já via que eu tinha um viés mais de veículo, né? E aí fui cavando oportunidades e graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar no UOL na época áurea, né? Eu tô falando aí de 2006, 2007, eu entrei no UOL. Então o UOL estava no topo nessa época. E justamente aí eu acho que a área comercial que me escolheu, porque eu entrei no UOL na área comercial como atendimento. Lá era uma posição de client services, né? Entrei como júnior, consegui subir na companhia, até que eu comecei a cuidar das contas grandes, consegui cuidar do e-commerce. O e-commerce naquela época do UOL, não sei se vocês vão lembrar, aquela barrinha lateral com os descontos, aquelas diárias na homepage, bombava, porque o Google ainda não tinha se fixado no Brasil, então era o que uma B2W da vida tinha, uma Via Varejo tinha de opção para fazer e-commerce, né? Foi bem os primórdios aí. Acabei saindo do UOL justamente porque comecei a acompanhar muitos executivos em reunião, principalmente porque eu falava muito dos resultados, apoiava muito os executivos na hora de renovar, né, os pacotes, as campanhas, e eu falei, putz, eu gosto desse negócio. E comecei a tentar cavar uma oportunidade no UOL, não rolou. Eu falei, cara, eu não vou ser um cara conservador e não vou ficar aqui até alguém decidir que as coisas devem acontecer. E aí eu peguei a oportunidade da Hot Wars na época que era uma startup, que são aqueles links, né? Você tem o texto, aí você tem as lembro palavras bem. grifadas, que é a publicidade contextual, tal. Foi uma época bacana, uma passagem rápida, mas aprendi bastante. Como todo executivo júnior, com aquela carteira que ninguém quer, né? É, fazendo aquelas reuniões com aquelas agências pequenininhas, cada vitória, assim, uma campanha de R$ 10.000, nossa, era uma vitória, assim, foi muito bacana. Depois eu passei pelo Maplink Apontador, justamente que eu recebi o convite da Renata Fontana, uma grande amiga aí que hoje, acho que ela está há uns 10 anos já no LinkedIn, ela é muito boa. E ela estava como gestora na época que o Maplink ainda fornecia os mapas do Google Maps, eram do Maplink, então a empresa tinha uma força muito grande. Eu aprendi a vender geolocalização, né? Então foi um período legal. E depois disso, eu fui para a editora 3. Na época eu lembro que tinha até o boom das compras coletivas, foi bem nessa época que o Peixe Urbano Nossa, estourou, lembro bem. né? E o outro, qual é o nome do outro? Peixe Groupon, Urbano? tudo. Groupon. E Groupon, Peixe foi o Groupon Urbano. total. Aí no Groupon eu também passei por um processo seletivo, passei, porém e aí eu tinha a oportunidade da editora 3, mas eu pensei, cara, se eu for para isso, do Groupon, é muito legal, eu acho que eu vou ganhar dinheiro, porque o negócio está bombando, porém eu vou jogar fora todo o networking que eu fiz na publicidade para começar tudo de novo. Que eu ia conhecer o dono da pizzaria, o dono do, né? Porque na verdade era o executivo do Groupon era isso, né?
você buscar oportunidades de descontos, né? Acabei optando por continuar na publicidade e fui para a Editora 3, até porque eu falei, cara, a Editora 3 é a dona das revistas, né? Isto é Dinheiro, né? Então já foi uma publisher bem forte, né? E foi muito interessante assim entender um pouco do mundo offline. Eu lembro que tinha os diretores comerciais lá, eles eram muito engraçados. E como eu tocava o digital, eu era o garoto da internet. Engraçado, os caras me chamavam para arrumar o computador. Eu falei, cara, eu vendo online da editora, não é? Eu não sei arrumar merda nenhuma, mas enfim, era bem engraçado. Depois disso, acho que até pelo meu histórico positivo no UOL, recebi o convite para trabalhar na Folha, para trabalhar de novo no digital. Eu acho que aí foi o meu primeiro aprendizado a cuidar de carteiras grandes. Eu entrei lá com a missão de cuidar do segmento automotivo, de telecom. Cheguei a ter uma carteira que tinha um colchão, né? O colchão que a gente fala, né, no comercial, é aquele faturamento que você tem mês a mês e você tem que manter aquele faturamento. E eu tinha um faturamento de 1 milhão, em média, por mês. Então foi um grande salto na minha carreira de ter mais essa pegada de farmer, de controlar uma carteira com faturamento muito alto. Não é só prospectar, você tem que manter esse faturamento. Então foi um histórico bem bacana. Até que a gente chegou na Webidia, acabei saindo da Folha na época, porque realmente achava que o digital não estava caminhando como deveria, né? Os jornais, em geral, tiveram um grande desafio na época, né, de se digitalizar. E aí eu conheci o Cyril, né, o CEO da Webidia, ele estava começando a operação, nem tinha escritório em São Paulo, só tinha no Rio. E ele tinha uma estratégia de verticalização de conteúdo com foco em entretenimento, algo que eu achei muito interessante, porque eu já via caras como o Omelete despontando, né? E eu via também pela Folha que às vezes você está associado à política, à economia. Às vezes é muito difícil você trabalhar publicidade num ambiente como esse, né? Você acaba ficando muito engessado nas coisas que a gente pode fazer. E eu começava a enxergar essa pegada do projeto tailor-made, né? Da gente começar a fazer projetos para as marcas, sob medida, né? E era justamente o objetivo da Webidia, era a estratégia da Webidia. Dentre isso, os diversos verticais que existem na Webidia, finalmente teve o acordo e a Webidia fechou, né, um acordo para trazer o IGN para o Brasil. Foi aí que conheci meu grande amigo Petró aqui. Pô, puta fase bacana. Os tempos. Pô, com Que ano foi isso? 2014? Quando foi? 2014, Petró? Acho que sim, né? Eu entrei lá em 2015, no comecinho de 2015. Finalzinho de janeiro de 2015 foi quando eu entrei, mas vocês já estavam, acho que, com isso há mais tempo, né? Mas eu acho que não, acho que você entrou... Foi 2015, assim, Xisto, porque eu entrei na Webidia, cara, no meio de 2014. Era a Copa do Mundo, eu lembro bem, acho que foi junho, julho, era a Copa do Mundo. Legal. E aí com o IGN, né, enfim, apesar de músico, que nem o Petro comentou, cara, eu sempre fui muito gamer. Eu era aquele japonesinho nerds que jogava Street Fighter no fliperama, fazia fila de marmanjo lá com uma ficha só, jogando com o Ryu, claro. E depois, claro que a guitarra acabou me dragando um pouco, porque eu acho que quem é nerds, né? Eu comecei a estudar guitarra 8 horas por dia, eu acho que... Mas, enfim, e aí... Eu acho que foi um lance natural de eu ficar me aproximando muito do IGN. Eu tinha todos os outros sites para vender, mas começava cada vez mais tendenciar, acho que por paixão mesmo, a vender mais e mais o IGN. Até que chegou a divisão de esportes, né, Petró? Dentro do grupo. Levou um tempinho, mas chegou. Exatamente. E aí eu tive a felicidade de estar encabeçando a primeira negociação de um primeiro torneio patrocinado por uma marca não endêmica, né? Que foi o Old Spice Overwatch Tournament, né? Então, foi aí que começou a minha história com esportes. Aí a gente começou... Aí que, putz, eu conheci o Xisto também, né? Na época que você estava na ONU, vários projetos
irados com a Dell, né? Vários torneios muito legais. Vários projetos muito legais, muito legais. E não só com o Higiene, eu lembro que a gente utilizou também muito o Adoro Cinema, né? Num momento, né? A gente fez vários projetos também, né? Sim, porque eu acho que tem aquela coisa maluca do geek, né? Tem aquela intersecção, né? Tem o cara que curte cinema, série, não é gamer, mas muitos são gamers. Tem os gamers que piram em série, então é uma intersecção aqui, né? Então fazia todo sentido. E até que culminou, né, eu acredito até hoje, o maior projeto de esportes dentro da empresa, que foi um reality show para Gillette, que foi o Gillette Ult. E foi aí que, no Gillette Ult, a premiação eram vagas nos maiores times de esportes da época, PEN e NTZ. E na época o meu atual sócio, amigo Renan, era CEO da PEN. Foi com ele que a gente negociou a participação de todos os grandes nomes, né, da época, o Kami, né, Nietzsche, que eram caras todos da PEN, e mesmo negociar vaga, né, como que a gente faria esse projeto integrado juntos com a PEN. E foi aí que, nesse meio tempo, depois que já tinha rolado o Gillette Ult, o Renan me chamou para conversar. Falou que a PEN estava num grande momento, a PEN estava com uma parceria com o Facebook Gaming, né, a plataforma do Facebook de games que estava chegando no Brasil, e com isso eles estavam com um fôlego financeiro e que ele sentia muito que era a hora de profissionalizar a PEN em todos os sentidos, e ele me enxergava como o cara para profissionalizar a área comercial da PEN, montar toda a estratégia e tal. Foi aí que a gente, né, que eu entrei na PEN, aí, graças a Deus, uma trajetória bem bacana, já cheguei com um mês lá de empresa, tive a felicidade, isso aí foi muita sorte também, eu acho que, claro que a gente tem a nossa experiência, mas foi o momento certo com a Coca-Cola estava bem com uma campanha que era a coisa de dar aquele empurrão, aquela força, né, para as pessoas alcançarem seus objetivos, e bem na época a PEN em 2018, teve o seu pior ano na história, acredito, né? Eles tinham sido rebaixados, né, do CBLOL, e a PEN foi campeã, né, do circuito desafiante e voltou para o CBLOL, e aí culminando a Coca-Cola entrando e dando aquele gás, né, que era bem o mote da campanha, né, bem na hora que a PEN voltou para a elite do League of Legends brasileiro. Então, isso tudo culminou realmente no patrocínio da Coca-Cola, e daí em diante, realmente, a gente ganhou muita atração nos negócios lá, depois veio o BMW, depois veio o Tinder, depois veio o Piticas, depois veio o Banco BS2, e por fim, aí na minha reta final, antes de sair da PEN, né, a gente fechou com Motorola e JBL, né, a JBL também entrando aí no mercado de games brasileiro. Enfim, e nesse meio tempo, eu acho que a PEN queria seguir uma direção diferente da que eu queria seguir, em termos de estratégia. E, cara, sempre ficou aquele gostinho de trabalhar com o Renan. E nessa época eu falei, vou dar um toque no Renan, né, como ele tá. O Renan já tinha ido, nessa época tava na IGC, né, na Gamers Club. Na Gamers Club, na Immortals, né. E aí, cara, foi uma coincidência muito interessante. Ele conversou comigo, eu liguei para ele, a gente marcou um papo, ele falou, cara, eu tô saindo da IGC. Eu falei, sério? Ele, sério, eu sempre tive o sonho de montar o meu negócio, de empreender, e recebi o convite do Nobru e do Serol para eu cuidar 360 da carreira deles. E, enfim, eu tô indo nessa, e o primeiro projeto é a Copa Nobru, né, que já rolou em 2020, né. E a gente foi conversando ao longo do ano, né, já na pandemia, né. E aí ele falou, cara, os negócios estão escalando muito, a gente tem grandes ambições aqui dentro, grandes projetos. Um deles, né, ele não me abriu diretamente até eu entrar realmente, mas um deles era o Fluxo, né? Era o objetivo dos meninos de saírem do Corinthians Free Fire e montarem o próprio time.
E ele falou, e faz todo sentido, cara, a gente trabalhar juntos, né? A gente sempre quis trabalhar juntos e tal. E ele me chamou para ser sócio. E aí, virou o ano agora, em janeiro, aqui estamos, né, na 3C.